Senhores deputados e senhoras deputadas, estamos nos aproximando da grande agonia, ou melhor, estamos nos aproximando dos atos memoriais da grande agonia, mas não de um governo, e sim daquele que dividiu a história em antes e depois dele. A Semana Santa é uma ocasião em que todos os cristãos relembram o máximo sacrifício que alguém poderia fazer por outro alguém. E quem o fez foi Jesus Cristo, dando sua própria vida por amor de cada um de nós, pecadores que somos. Nesses mais de 2000 anos que nos separam desse momento histórico, um evento local que ganhou projeção mundial, num tempo sem internet, sem redes sociais, unicamente pela fé de seus seguidores. Parece que a única coisa a mudar foi a evolução técnica, científica e informacional da humanidade. O homem parece continuar o mesmo. O que temos hoje são modos mais sofisticados de cometer a mesma corrupção que Jesus condenou quando andou entre nós e que tão fortemente combateu. Lamentável é que até mesmo pessoas que se dizem seus seguidores se assemelham hoje aos hipócritas que em seu tempo Jesus desmascarou. Temos diante de nós um mar de lamas sem precedentes na história do país. E isso não é privilégio de um partido. Todos somos corresponsáveis na medida em que escolhemos os nossos governantes e os nossos representantes no parlamento e nos poderes executivos. Afinal, vivemos num Estado democrático de direito. É bem verdade que somos ainda aprendizes da democracia. Hoje tivemos mais um capítulo da operação das instituições republicanas brasileiras para derrubar esse esquema que corrói as riquezas nacionais com dezenas de buscas e prisões em diferentes estados brasileiros, mas principalmente na Bahia. A Operação Lava Jato, comandada pelos corajosos procuradores da República e pelo juiz federal Sérgio Moro, é o equivalente no Brasil à Operação Mãos Limpas, que nos anos de 90 atacou o coração da corrupção na Itália. Parece que a cada dia, corruptos e corruptores de todas as espécies estão ficando mais acuados. Em meio à confusão de sentimentos que se instala no Brasil, algumas pessoas, sabe lá Deus com qual intenção, pedem intervenção militar. Felizmente, a democracia brasileira está muito mais amadurecida. Se nas 3 décadas que antecederam 1964, somente um presidente eleito pelo povo completou seu mandato dentro da relativa normalidade, hoje nós temos quase 3 décadas de experiência democrática. Depusemos o primeiro presidente eleito depois de longa noite de ditadura militar, mas 3 deles cumpriram seus mandatos até o final, sendo que 2, Fernando Henrique e Lula, cumpriram 8 anos em 2 mandatos. Dilma fechou seu primeiro mandato e não sabe se terminará o segundo. Tamanho o clamor das ruas contra a onda de corrupção revelada pela Operação Lava Jato. Independente do que acontecer no Brasil, o país saberá encontrar uma solução institucional para a crise. Durante um simpósio jurídico realizado no Comando Militar da Amazônia, em Manaus, na última semana, o comandante do Exército Brasileiro, general Eduardo Vilas Boas, lamentou o clamor por intervenção militar feito por uns poucos manifestantes dos atos antigovernistas. São palavras do general Vilas Boas, entre aspas, eu acho lamentável que, num país democrático como o Brasil, as pessoas só encontrem nas Forças Armadas uma possibilidade de solução da crise. Mas isto não é extensivo nem generalizado e, felizmente, está diminuindo bastante a demanda por intervenção militar. De acordo com o jornal A Crítica de Manaus, o general ponderou, no entanto, que esse pedido demonstra certas necessidades do país, como valores éticos e morais e padrão de eficiência de que a sociedade se sente tão carente, valores estes dos quais as Forças Armadas são referência, de acordo com o comandante do Exército. O próprio general Vilas Boas é taxativo ao dizer que a situação política e social atual não se relaciona com o clima instável que levou o regime ditatorial militar de 1960, da década de 60, 1964.
O primeiro, porque hoje nós não temos o fator ideológico. Naquela época nós vivíamos uma situação de guerra fria e a sociedade brasileira cometeu um erro de permitir que a linha de fratura da Guerra Fria a dividisse. Isso não existe mais. É a leitura general e a nossa também. O segundo aspecto é que hoje o Brasil tem instituições sólidas e amadurecidas com capacidade de encontrar os caminhos para a saída dessa crise. Corroboro as palavras do comandante do Exército quando ele diz que a atual crise é de natureza política, econômica e ética, aspectos que se interrelacionam e, consequentemente, é uma crise para ser solucionada dentro desses ambientes, principalmente o ambiente político e jurídico. Senhores e senhoras deputadas, que esta Semana Santa seja uma oportunidade para que todos nós brasileiros refletamos para a necessidade de termos bom senso, independente de nossas convicções políticas, para entendermos a mensagem de paz do Cristo, fazendo do momento de uma crise uma oportunidade para tomarmos a nação mais fortalecida e madura. E que a democracia seja um valor inalienável e inegociável nos balcões das falcatruas. Que todos os culpados sejam exemplarmente punidos, independente da cor partidária que defendam. E que o Brasil erga a sua cabeça diante do mundo como um país que sabe muito bem cuidar de sua casa. Tenho dito, senhor presidente.